E quando a gente está em família, a gente está à vontade, na presença de Deus, louvando a Ele, exaltando Ele. É como deve ser a jornada cristã. A gente não pode, muitas vezes a gente transforma as coisas numa religiosidade, a gente entra num ambiente que a gente considera sacro, sagrado, e a gente age como o Don Corleone, uma referência muito antiga, mas é de um filme de máfia famoso na história. O cara era mafioso, matava todo mundo, mas ele ia na missa, ele era certinho. Né? Então, às vezes a gente faz isso é religião. Então, às vezes, é legal a gente estar num ambiente assim, onde a gente quebra algumas dessas coisas. Para algumas pessoas, elas ficam espantadas. Falam, nossa, eu fui na igreja, o pessoal estava dando risada. O cara jogou um negócio no baterista, falou isso. Aí, gente, é porque a gente é normal. Que isso daqui não é uma religião, não é porque somos nós. A gente é família. E é tão bom estar aqui com vocês como família nessa manhã. O tema desse mês é um tema que tem tudo a ver com essa questão que foi cantada aqui, com o que eu estou falando. Tem a ver com a prática. Tiago está tentando combater, e o centro da sua mensagem é o seguinte: a fé sem as obras é morta. E ele está tentando combater um tipo de fé que é só de palavras, mas não de ação. Ele diz que essa fé que declara crer em Deus, mas que não vive na prática, ela é uma fé demoníaca. Ele diz que essa é a fé dos demônios. Eles creem em Deus, mas não obedecem a Deus. E a gente está olhando aí durante esse mês para uma fé verdadeira, uma fé real. Né? Desculpa se eu me empolgar, não é que eu estou bravo não, tá bom? Mas é isso, a fé é assim. E hoje a gente vai falar de um tema que tem muito a ver com fé, gente. E um tema onde eu acho que todos nós aqui precisamos crescer. Porque lembra, o primeiro sermão dessa série fala de crescer. Tiago fala assim, olha, vocês devem se alegrar no meio das provações, porque a provação produz perseverança. E a perseverança, quando ela completa o seu trabalho, ela leva você à maturidade, à perfeição. Essa perfeição não é, novamente, a palavra perfeição aqui, não é que você não tem falhas e defeitos, mas você cresce, é maturidade. Teleion, de teleios, de telos, que é a finalidade, o propósito último da vida. Crescimento. Não que a gente fique o mesmo, mas que a gente vai se transformando cada vez mais, nos tornando cada vez mais o quê? Semelhantes a Cristo. Então, esse é o propósito das nossas vidas. Então, Tiago está tentando nos conduzir a isso. E hoje, ele vai falar de algo que todos nós tropeçamos nessa jornada, nesse caminho de Santiago, nessa peregrinação, rumo à perfeição, rumo à maturidade, rumo a nos tornarmos como Cristo. Todos nós tropeçamos e todos nós podemos aprender. E o que isso significa? Significa o cuidado com as palavras, o cuidado com a nossa fala, de uma maneira talvez mais direta, o cuidado com a língua, né? Com a fala, com as palavras. Tem um filme de 2008 chamado Doubt. Eu acho que é dúvida em português, talvez. Eu nunca vi ele em português, e nunca vi, então eu não sei. Mas é um filme de Meryl Streep e daquele Philip Seymour Hoffman, que fala de um sacerdote que prega um sermão, confessando e falando sobre a dúvida. E aí tem toda uma trama ali. Esse filme se tornou famoso. Talvez você se lembre do que eu vou falar agora, talvez mesmo sem nunca ter visto o filme. Mas ele se tornou famoso por uma cena em que uma mulher fala mal desse sacerdote. E aí um dia ele chega e ele prega um sermão sobre a questão da fofoca. E essa mulher se confessa, então. Aí ele fala assim, olha, então, beleza, então você resolve, faz o seguinte, a sua penitência é essa, você vai lá, pega um travesseiro de penas, vai no lugar mais alto da cidade, rasga o travesseiro ao vento, as penas vão voar, tudo mais. E a mulher vai lá e faz isso. Aí ela volta, e ele fala, você fez o que eu mandei? Sim, fiz. Aí ela fala agora, ele fala assim para ela, agora você vai e recolhe todas as penas.
Ela fala assim, não, isso é impossível. Eu não tenho como, o vento espalhou elas por tudo quanto é lado. Como é que eu vou recolher essas penas, padre? Como é que eu vou recolher? E a lição dele é essa, ele fala assim, está vendo? Assim é a fofoca, assim é a calúnia, assim são as palavras malditas. Uma vez que você lança elas ao vento, como é que você pode recolher de volta? Elas se espalham. Bom, essa cena, na verdade, é baseada numa história racídica. Os racídicos são os judeus místicos da Polônia e da Ucrânia no século XVIII, e eles tinham vários desses contos e desses ensinamentos e ilustrações para fazer um ponto. Então, essa cena do filme é baseada nesse conto racídico, apenas que no conto racídico não é uma mulher, é um homem diante de um rabino, e o rabino faz toda essa cena do filme, e no final ele diz então para esse homem, assim também acontece com as palavras, você pode estar sinceramente arrependido e desejar reparar o mal que fez, mas recolher todas as consequências das palavras espalhadas é quase tão impossível quanto recolher essas penas. E aí então é que vem a nossa lição de hoje sobre o uso das palavras e o cuidado com as palavras. Palavras depois de lançadas não podem ser simplesmente recolhidas. Uma palavra mal falada, maldita, tem consequências, e ela não pode ser recolhida. A consequência está lá, muitas vezes o estrago está feito, e é difícil consertar o estrago, muitas vezes, de uma palavra. E aí a palavra tem tudo a ver com essa maturidade. Tiago diz no capítulo 1, e Tiago, mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento, vai falar sobre isso. Eu disse aqui no primeiro sermão que o livro de Tiago é comparado muitas vezes com o livro de Provérbios, é um texto de sabedoria. Em Provérbios você vai encontrar muitos provérbios que falam sobre a questão da fala, né? E Tiago, no Novo Testamento, é esse livro, que vai falar mais do que qualquer outro. Olha só, no capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, se alguém se considera religioso, e quando ele está falando religioso aqui, essa expressão, ele não é no sentido da religiosidade vazia. Ele está falando, se você se considera alguém devoto, você se considera alguém que realmente está vivendo essa fé verdadeira, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Em outras palavras, não basta você dizer que é, você precisa mostrar que é, e você mostra que é de muitas maneiras, inclusive com as suas palavras, com o modo como você fala, com os seus comentários e todas essas coisas. Então, para Tiago, a maneira como nós usamos as nossas palavras revela a realidade da nossa fé. E é por isso que ele está, na verdade, fazendo eco aqui daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 36, quando ele fala assim, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra fútil ou inútil que tiverem falado. Pensa bem nisso. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra fútil, inútil que tiverem falado. Ou seja, quando a gente ouve isso, e é Jesus quem está falando, a gente deveria prestar atenção às nossas palavras. Eu acho que eu deveria ser mais cuidadoso com as coisas que eu falo, porque as coisas que eu falo têm consequências. Elas têm consequências imediatas, mas elas têm consequências também, a gente pode dizer assim, a longo prazo, no dia do juízo. Como é que eu vou prestar contas das minhas palavras no dia do juízo? Quais são essas palavras? Então, é muito importante a gente olhar aquilo que Tiago tem a nos ensinar nessa manhã aqui. É o capítulo 3 da sua epístola. Eu vou ler 12 versículos aqui desse capítulo, e a gente vai refletir sobre ele. Há 3 lições aqui que nós precisamos aprender sobre o uso das palavras. Primeiro, então, o texto. Tiago 3, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo.
tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, dirigidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, répteis, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Depois ele vai continuar falando sobre a sabedoria, e ele termina falando o seguinte, que essa sabedoria que a gente deve buscar, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos. Ele está falando de frutos anteriormente, de bons frutos, imparcial e sincera, o fruto da justiça semeado em paz pelos pacificadores. Ele repete novamente a ideia de frutos que ele havia trazido ali, ao dizer que uma árvore de uma determinada espécie não pode dar fruto de outra espécie. Então aqui ele nos ensina 3 coisas importantes, aliás, há muito a gente poderia aprender aqui, mas pelo menos 3 coisas importantes que a gente precisa aprender. Primeira coisa eu já mencionei aqui, está estabelecido no texto, as palavras revelam a sua maturidade. Ele diz, e ele começa se dirigindo primeiro aos mestres. Por quê? Porque os mestres são aqueles que fazem uso das palavras. Faz parte, é inerente ao seu trabalho como mestre usar palavras para ensinar as pessoas. Então ele diz assim, não desejem muitos de vocês serem mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Há um juízo. Aqui repete a ideia de que há um juízo, aquilo que Jesus falou, de toda palavra que vocês proferirem, darão conta no dia do juízo. Há um juízo com maior rigor para aqueles que fazem uso das palavras para influenciar as pessoas. Portanto, ele diz, não queiram muitos de vocês serem mestres. E isso a gente pode até pensar que talvez naquele dia, ou naquela época que ele estava escrevendo isso, muitas pessoas queriam ser mestres por causa de algum tipo de prestígio que essa tarefa lhes concedesse. Então, há um prestígio em você ensinar alguém a ser mestre, uma posição em que você está destacado. A gente pode até dizer que, de certa forma, seriam os influencers de hoje em dia. E ele está dizendo assim, toma cuidado ao ser um influencer, porque você pode influenciar pessoas para um caminho errado, para um caminho do erro, por alguma coisa que não é boa, e você vai prestar contas disso um dia a Deus. Pode ser que a sociedade te absolva, mas um dia você vai prestar contas a Deus. Tome cuidado, não queiram muitos de vocês serem mestres. E aí é que ele entra na questão da maturidade. Ele diz assim, todos tropeçamos em muitas maneiras. Olha só, ele se inclui. Ele não está falando aqui como alguém que está fora dessa condição. Ele diz, todos tropeçamos, todos. Então ele se inclui aqui. Aí ele fala, se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito. A palavra perfeito aqui, como eu disse, diz respeito à maturidade. As suas palavras revelam a sua maturidade. Nossa maturidade é vista por aquilo que a gente fala, aquilo que sai dos nossos lábios, da nossa boca. É por isso que lá no capítulo 1, no versículo 19, ele diz o seguinte, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.
prontos para ouvir. Em outras palavras, escutem mais e falem menos. Escutem mais e se irem menos, e se pronunciem, inclusive movidos pela ira, menos, porque as coisas que, principalmente que nós falamos no momento de ira, quando nós estamos irados, nós falamos muitas vezes de maneira insana, sem juízo, e nos arrependemos depois, mas novamente, as palavras foram lançadas, e muitas vezes o estrago é feito. Provérbios 10, 19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Em outras palavras, quem fala muito, está muito mais facilmente levado, inclinado a pecar. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua, esse é sábio, esse é sensato. Então, antes de aprender a falar melhor, talvez a gente precise aprender a falar menos e a ouvir mais. Talvez precisemos nos tornar pessoas que ouvem mais, que silenciam mais. A sabedoria muitas vezes começa pelo silêncio, mas a nossa sociedade é uma sociedade do ruído, do barulho, do movimento. Nós não gostamos de ficar em silêncio, mas você vai ver ao longo da história que não se produz santos sem a prática do silêncio. Silêncio é essencial. A gente precisa silenciar mais, ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque as nossas palavras vão revelar a nossa maturidade. Segundo, Tiago diz o seguinte, que as palavras têm poder. Por que as palavras são importantes? Porque elas têm poder. Eu me converti na década de 1980, então isso já diz que eu sou uma pessoa velha. Mas naquela época tinha um livro, acho que o Hudson, que compartilha, próximo da minha idade, ele é mais novo que eu, mas próximo da minha idade, ele talvez se lembre, tinha um livro chamado assim, Há Poder em Suas Palavras, Don Gosset, era o nome do escritor. Há poder em suas palavras. E esse livro se espalhou bastante no meio do cristão naquela época, e ele tinha uma mensagem, embora ele falasse do poder das palavras, ele tinha uma mensagem um pouco distorcida, porque ele salientava a ideia de que você podia usar as palavras, então, para atrair certas coisas. Era a questão da lei da atração, não sei se você já ouviu falar isso daí. Então, sei lá, eu quero um carro, né, de uma determinada marca, modelo, tudo mais, e aí eu começo a usar as minhas palavras para atrair aquele carro para mim. Eu começo a dizer e repetir todo dia, eu coloco diante do espelho lá, isso daí, eu começo a repetir todo dia, e repetindo isso, então eu vou fazer, através da lei da atração, que esse carro chegue a mim. Eu sei lá, uma pessoa, alguma coisa. Uma distorção total. Mas o fato é, há poder nas palavras. Ele estava certo nesse aspecto. Palavras têm poder. Elas não são só coisas que a gente pode lançar meramente ao vento, sem nenhum poder, como a gente viu nesse conto racídico, naquele filme que eu mencionei, ou como diz aqui Tiago, no capítulo 3, quando ele vai falar de alguns símbolos que são pequenos, mas que tem um poder tremendo, e ele equipara isso à língua. Olha só, ele menciona que ele fala de 3 imagens que são bem pequenas. Ele fala do freio que você coloca na boca do cavalo. O cavalo é grande, forte, está falando desses cavalos robustos, não de muitas vezes cavalos que a gente vê hoje em dia, né, magros e tudo mais, caminhando por... Não, cavalos robustos, grandes, musculosos. Só que esses animais fortes, cheios de músculo, capazes de correr com alta velocidade, eles, com um pequeno freio que é colocado na boca desses cavalos, você consegue dominá-los e controlá-los. Algo pequeno, capaz de dominar um grande animal. Aí depois ele muda. Um pequeno leme dirige um enorme navio. Ele vai de um cavalo, que tem força, que é dominado por um pequeno freio, para um navio. Um navio é muito maior do que um cavalo. O navio né, embora naquela época ele não estivesse falando dos navios que a gente tem hoje, mas mesmo naquela época os navios eram muito maiores do que o cavalo.
Só que os navios eram o quê? Controlados, guiados por um pequeno leme, assim como eles são hoje. Eu morei no navio, e eu morei bastante tempo ao morar no navio, estive em contato com navios e área portuária e tudo mais durante um tempo da minha vida. Então, eu lembro que eu observava, às vezes a gente via esses navios enormes, gigantescos chegando, e eles têm um leme. E se você, proporcionalmente ao tamanho daquela embarcação, o leme é muito pequeno. Mas é exatamente o leme que dirige a embarcação, é o que ele diz aqui. Aí depois ele vai do freio, leme, ele vai para uma fagulha. E ele diz assim, uma pequena fagulha incendeia uma floresta. Agora, se um navio é maior do que um cavalo, uma floresta é maior do que um navio. Uma floresta é muito maior. Ele diz assim, uma pequena fagulha é capaz de colocar fogo e destruir, e consumir, e incendiar uma floresta inteira. E aí ele parte dessas imagens para falar, assim é a língua. Há um poder na língua, ele diz assim. É um pequeno órgão do corpo. Versículo 5, mas se vangloria de grandes coisas. Há um poder impressionante na fala, para o bem ou para o mal. Pense no discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King Jr. Pense no poder de mobilizar pessoas, de inspirar pessoas, de mexer com as pessoas a sonharem por um mundo novo, por condições melhores, por um contexto transformado. O poder da fala, do discurso, para mover pessoas. Então, há um poder nisso. Nas Escrituras, a gente vê, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida dependem da linguagem. Ou seja, as suas palavras, de fato, têm poder. Elas podem conduzir à vida, ou elas podem conduzir pessoas à morte. E, infelizmente, a gente vê isso hoje em dia, muitas vezes, palavras literalmente conduzindo pessoas à morte. É interessante que quando a gente olha para as Escrituras, as palavras e a linguagem, ela é central. A Bíblia é um livro que diz respeito a palavras. Inclusive, a gente lê esse livro porque essas palavras foram registradas aqui. Mas elas foram registradas porque um dia elas foram faladas. A Bíblia começa dizendo que, no princípio, disse Deus, haja luz. Deus falou e houve luz. Palavras têm o poder de criar aquilo que não existe. Antes de existir, aquilo é pensado, imaginado e muitas vezes falado, e é nessa fala que mobiliza o processo criador e a criação. Palavras também, elas têm o seu aspecto relacional, revelacional e relacional, ou seja, o Deus que a gente fala das Escrituras, a gente só pode falar que Ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, a gente só pode chamar Ele de Pai, como a gente faz aqui, todas essas coisas, por quê? Porque Ele se revelou, Ele se manifestou, Ele se tornou conhecido, e Ele fez isso nas Escrituras, na história, na relação com as pessoas que foram registradas por meio de palavras nas Escrituras. E é por isso que a gente leva a sério as palavras das Escrituras. Mas tem mais ainda. Deus, Ele não só cria, Ele não só se revela, se manifesta relacionalmente, mas Deus também estabelece alianças através da palavra. Isso é bem interessante, porque Nietzsche disse que a capacidade de fazer uma promessa representa o nascimento da moralidade e da responsabilidade humana. Ou seja, é justamente a partir da promessa que nasce esse senso de responsabilidade. Quando Deus estabelece uma aliança, e Deus diz assim, olha, essa é a aliança, esse é o concerto, esse é o pacto que eu estou fazendo com vocês, e a partir de hoje, então, e dessa aliança, eu vou agir dessa maneira com vocês, e vocês respondem a mim agindo dessa outra maneira. Ali, então, o que você tem? Você tem o senso de moralidade, de responsabilidade humana. A gente pode dizer que as palavras, elas dão nascimento à ética e a moralidade. A dimensão ética e moral da vida humana se dá por meio das palavras que são proferidas pactualmente. Jonathan Sachs diz o seguinte, a aliança é a palavra que une o céu e a terra, a palavra falada, a palavra ouvida, a palavra afirmada e honrada na confiança. A partir do momento que a gente tem uma aliança de casamento, como que ela se dá? Por meio dos votos que nós fazemos. Na semana passada, eu não estava aqui,
Eu estava de manhã fazendo um casamento, no domingo. E quando você faz o casamento, você o quê? Você conduz o casal a pronunciarem votos uns aos outros. Muitas vezes eles escrevem, às vezes a escrita é bonita, mas ela não é um voto. Né? É declaração de amor, ela conta a história de como a gente se conheceu e tudo mais, mas não contém ali um voto. Voto é compromisso. Por isso que os tradicionais dizem assim: eu prometo te amar, te respeitar, na doença, na enfermidade, na riqueza, na pobreza, né? Até que a morte não seja. Esse é o compromisso, eu me comprometo com isso. Essa é a minha aliança, esse é o meu voto, esse é o meu pacto com você. E quando você afirma isso, isso precisa ser honrado. Isso precisa ser honrado, guardado, preservado, porque é uma aliança. Então, a palavra tem um poder incrível. Tem o poder de criar, tem o poder de revelar, de se revelar, tem o poder das relações humanas, tem um poder de estabelecer pactos e concertos, levando a esse senso de ética e moral diante desses pactos e concertos. Por isso que o Jonathan Sacks, o rabino, diz o seguinte: fazer mau uso ou abusar a linguagem para semear suspeita e discórdia não é apenas destrutivo, é um sacrilégio. Significa pegar algo sagrado, a capacidade humana de se comunicar e assim unir alma a alma e usá-lo para fins mais vis, separar a alma de alma e destruir a confiança da qual dependem as relações não coercitivas. Relações saudáveis dependem de honrarmos as palavras, dependem das palavras que nós falamos, daquilo que nós estabelecemos, dos vínculos estabelecidos por meio da palavra. Por isso a gente precisa usar bem a palavra e não abusar a palavra. E é isso que Tiago diz, ele fala do freio, do leme, e aí ele fala do fogo, e ele diz que a língua é como um fogo, essa fagulha que incendeia um bosque inteiro. Uma única fagulha, uma única palavra, uma frase dita no momento de ira, uma mensagem encaminhada, um comentário feito pelas costas, uma informação compartilhada sem necessidade, uma acusação, uma fofoca. E aquilo que começou pequeno pode tornar-se impossível de ser controlado. É exatamente essa linguagem do travesseiro na história racídica. As penas espalhadas ao vento. Nós não sabemos onde elas chegarão, nós não sabemos o que elas causarão. Por isso Tiago nos chama a tomar cuidado com as nossas palavras. Ele não está dizendo, e aqui ele vai falar assim, por exemplo, que a língua é um mundo de iniquidade, ela é cheia de veneno mortífero. Tiago não está dizendo aqui que falar seja necessariamente mal. Ele está nos chamando a tomar cuidado com o que falamos, com como usamos as nossas palavras. Inclusive porque ele vai dizer assim, que com as nossas palavras nós podemos louvar a Deus. E louvar a Deus é bom. Incentivar as pessoas é bom. Inspirar as pessoas é bom. É bom reconhecer a beleza quando nós encontramos. É bom a gente, muitas vezes, até mesmo corrigir uma pessoa em particular, sem tentar desprezar, ridicularizar ela. Isso é bom. Nós podemos usar as palavras para o bem. Ele está dizendo que nós devemos tomar cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, as nossas palavras se tornam em um veneno, numa arma mortífera, em algo que é usado para ferir as pessoas, destruir as pessoas, causar danos na vida das pessoas. É por isso que eu vejo no Salmo 14, algo que deveria fazer parte da nossa vida, da minha vida, da nossa vida. Salmo 14, o salmista diz o seguinte, na verdade, Salmo 141, verso 3, ele diz: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vigia a porta dos meus lábios. Coloque um guarda, coloque um freio na minha boca. Terceiro, a gente precisa tomar cuidado com as palavras, porque as palavras revelam aquilo que nós enxergamos nas pessoas. O modo como nós nos referimos às pessoas, aquilo que nós falamos às pessoas, revelam, na verdade, aquilo que a gente vê nas pessoas.
Nos versículos 9 e 10, ele diz assim: com a nossa língua nós bendizemos o Senhor, o Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens. E aí ele destaca, qual é o problema aqui? Homens feitos à imagem de Deus. Como é que nós podemos abençoar a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar aqueles que Deus criou à sua imagem? Ele diz: irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Isso não pode acontecer. Aqui ele coloca uma grande contradição nas nossas ações. Ele diz assim que nós bem dizemos e nós mal dizemos. Bem dizer é falar bem. E nós, quando nós louvamos a Deus, nós estamos bem dizendo a Deus, nós estamos falando bem de Deus, nós estamos exaltando o caráter de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, os feitos de Deus, nós estamos falando bem de Deus. Agora ele fala que às vezes nós falamos mal, nós maldizemos, falamos mal do ser humano criado à imagem de Deus. Nós maldizemos as pessoas. As expressões gregas eulogio, que é o termo de justamente para você bem dizer, louvar, abençoar, falar bem, literalmente, eulogio é falar bem. Nós falamos bem. E catara, que é exatamente o oposto disso. Catara é lançar o mal através das palavras. Por isso que é amaldiçoar. Você lança o mal. E nós fazemos isso através das palavras, lançando, praguejando, maldizendo outras pessoas. Então há uma diferença entre bem dizer e mal dizer. Isso é muito, muito prático, na verdade. A gente tem que perguntar, será que eu estou bem dizendo quando eu estou falando sobre alguém? Ou será que eu estou mal dizendo? As minhas palavras são boas ou são más? É bem interessante que Jonathan Sacks, quando ele comenta sobre isso, ele vai dizer que muitas vezes, quando nós estamos mal dizendo, as palavras que lançamos de maneira maldita sobre os outros, elas geralmente são feitas no segredo, cochichando, nos cantos. A gente geralmente não faz isso abertamente, geralmente não, apesar de que no nosso mundo hoje muitas pessoas fazem isso, não abertamente, mas na rede social, porque elas se sentem seguras, porque elas estão longe, distante, por trás de alguma coisa, não estão na frente. Já viu isso? Pessoas que são verdadeiros tigres e leões na rede social, mas quando encontram você, elas são como gatinhos. Elas falam com maior rigidez e tudo mais, mas na frente não tem a mesma coragem, porque é assim, é exatamente assim. Agora, o porquê que isso é tão grave? Isso é grave, novamente, porque nós, quando nós maldizemos, nós estamos destratando alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, todo ser humano, todas as pessoas carregam a imagem de Deus. Pensa nisso. Isso é tão importante. Ao longo dos anos eu tenho repetido isso de várias maneiras, mas isso é tão importante. Todos os seres humanos carregam a imagem de Deus, todas as pessoas, a pessoa de quem nós gostamos e a pessoa de quem nós muitas vezes não gostamos. O fato de você gostar ou não de uma pessoa não torna ela diferente, que ela traz em si a imagem de Deus. Novamente, às vezes a gente fala assim, mas é possível não gostar de alguém? É possível, se você for sincero consigo mesmo, é possível. O que não é possível, o que nós não devemos fazer é deixar de amar. Amor não se baseia no gostar ou não gostar. Amor é um modo de tratar uma pessoa com dignidade que ela merece, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, porque ela é um ser humano igual a mim. Eu posso não gostar, eu posso até não concordar com as ideias dessa pessoa, com aquilo que ela está falando, eu posso não gostar e não concordar com essa pessoa no sentido do seu comportamento, das suas ações. Alguém pode se apresentar a mim como uma pessoa que eu de fato não gosto daquilo que ela representa, ou fala, ou faz, ou fez, mas eu não posso deixar de amar essa pessoa, no sentido de que eu preciso tratá-la como uma pessoa, um ser humano digno. Inclusive, quando a gente fala de direitos humanos, isso é uma coisa muito, muito mal interpretada e às vezes discutida de maneira tão leviana na nossa sociedade. Mas quando eu terminei de fazer filosofia, eu fui fazer uma pós-graduação em direitos humanos, porque eu queria realmente entender
a questão dos direitos humanos, porque, inclusive, parte daquilo que a gente faz como igreja aqui diz respeito à questão dos direitos humanos, quando a gente trabalha com refugiados e todas essas coisas. A preservar os direitos fundamentais da pessoa humana. Isso significa que mesmo as pessoas que talvez a gente possa considerar mais malignas na sociedade têm direitos fundamentais como ser humano. Tem direito de ser processada e julgada justamente. Senão a nossa sociedade se torna uma barbárie. Senão a justiça é feita pelas próprias mãos. E a gente não quer isso. Mas a gente considera o ser humano. Ele foi um criminoso. Às vezes cometeu um crime que todos nós achamos terrível, bárbaro. Mas mesmo essa pessoa, com toda essa maldade, malignidade manifesta na sua vida, mesmo essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, essa imagem está estilhaçada pelo mal e pelo pecado. E às vezes a gente não consegue nem ver, mas ali um ser humano. Há um ser humano, há uma história, a gente precisa respeitar. E a gente precisa tratar, e a gente precisa dar a essa pessoa o direito a um julgamento justo. E muitas vezes significa ser preso, ser condenado, evidentemente, pelo crime que cometeu, mas a gente não pode ser tomado pelo desejo de vingança. A gente precisa disso. Vocês percebem como é importante isso? Todo ser humano, pessoas que a gente concorda ou que a gente discorda, pessoas que nos trataram bem ou pessoas que nos feriram, inclusive. Porque as pessoas vão ferir a gente vai ferir as outras pessoas também. Mas o fato de alguém ter nos ferido não significa que agora a gente vai passar a tratar essa pessoa como se ela fosse menor aos olhos de Deus. Como se ela não fosse mais um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então existe aqui uma profunda incoerência quando a gente louva a Deus com as nossas palavras e a gente usa as mesmas palavras, os mesmos lábios que foram usados para louvar a Deus, nós usamos para destruir uma pessoa, para cometer muitas vezes aquilo que é chamado de um assassinato de reputação. É um termo político criado justamente num contexto político de 1930 nos Estados Unidos, mas que muitas vezes acontece hoje de maneira tão comum entre nós. Destruímos a reputação de uma pessoa. Hoje em dia a gente tem novas ferramentas e novos meios de fazer isso nessa era da internet. Cyberbullying, né? Onde a gente está muitas vezes usando dessas ferramentas para destruir alguém, e tem pessoas que são destruídas literalmente. Tem uma série de casos de pessoas que cometeram suicídio por causa de situações assim. Elas não conseguiram lidar com aquilo. Então, por isso que Tiago fala, irmãos, capítulo 4, ele vai repetir, ele fala no capítulo 1, ele fala no capítulo 3, lá no capítulo 4, versículo 11, ele fala, irmãos, não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Enquanto eu estava estudando isso, eu me deparei com essa, e eu estou citando bastante aqui dos rabinos, porque a história, o conto vem justamente dessa tradição racídica, que é judaica dos rabinos, e essa tradição ela desenvolveu um conceito muito interessante, chamado Lashon Hara. E Lashon Hara significa literalmente língua má. E é interessante, o princípio é especialmente provocador, porque Lashon Hara não se refere apenas a contar mentiras, não é só você falar uma mentira sobre alguém e espalhar isso. Ok? Lashon Hara é algo que é possível você dizer algo verdadeiro sobre alguém e ainda assim usar essa verdade para humilhar, depreciar e prejudicar a pessoa. Mesmo que seja verdade o que você está falando. Às vezes, você está usando a verdade não de maneira para elogiar, para dignificar a pessoa, para reconhecer o valor da pessoa. Você está usando uma verdade acerca daquela pessoa para depreciar a pessoa, para humilhar a pessoa, para prejudicar a pessoa. Então, para os judeus, isso aí é tão sério, gente. É tão sério que eles equiparam aos 3 pecados capitais. A blasfêmia, a idolatria, né? Blasfêmia e idolatria, ao homicídio e ao adultério, que para eles são pecados gravíssimos.
Gravíssima consequência. A língua, o falar mal, usar a nossa língua para humilhar alguém, para depreciar alguém, para prejudicar alguém, a língua má é um pecado sério, muito sério. E é interessante, novamente, que no nosso mundo hoje, a língua má muitas vezes é representada pelo uso com que a gente faz do WhatsApp, do Instagram, dos comentários, dos prints, dos grupos de mensagens encaminhadas e tantas outras coisas, onde nós usamos isso para espalhar coisas ruins e, às vezes, para usar a verdade para assassinar a reputação de alguém. Não há misericórdia em nós. Douglas Moo diz, os cristãos que foram transformados pelo Espírito de Deus deveriam manifestar integridade e pureza de coração na consistência da pureza, na consistência e pureza da fala. Ou seja, o nosso coração deveria revelar Deus em nós, e se Ele revela Deus em nós, a nossa fala deveria revelar Deus em nós. Foi por isso que Jesus disse, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aí eu pergunto, se as pessoas observarem as minhas palavras, o que elas veem em meu coração? Pureza? Bondade? Cristo? Ou será que elas veem malignidade nas minhas palavras? É claro, Tiago diz assim, uma boca, né, ele usa a expressão assim, uma água doce pode ser doce e amarga ao mesmo tempo, na mesma fonte pode sair? Não. Uma árvore de uma espécie pode produzir outro fruto? Não é a resposta. Da mesma maneira, nas nossas vidas não deveriam sair coisas que não fossem boas. Agora, lembrando, todos nós falhamos nisso. Nós não somos perfeitos. Eu não estou aqui para falar para você e dizer assim, se você cometeu essa falha hoje, você está perdido. Não. Nós estamos perdidos, sim, se continuarmos nessa direção. Mas para isso existe o Evangelho, para isso a gente está olhando aqui, para isso existe Cristo, para isso a gente precisa se arrepender e consertar, porque nós não somos perfeitos, mas nós queremos caminhar de maneira melhor, nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos construir um mundo melhor, nós queremos construir relações melhores, por isso nós precisamos cuidar das nossas palavras. O título desse sermão é o cuidado com as palavras, é exatamente por isso. Salmo 34, versículos 13 a 14, pergunta, alguém ama a vida? Alguém quer ver dias felizes? Alguém ama a vida? Eu acredito que todos nós amamos a vida. Alguém quer ver dias felizes? Eu acredito que todos nós desejamos ver dias felizes, dias melhores, um mundo melhor. Todos nós queremos. Sabe qual é a resposta do salmista? Guarda a tua língua do mal e teus lábios das maledicências, ou seja, de falar mal. Se você quer dias felizes, se você ama a vida, proteja a sua língua, sua boca, seus lábios, cuide das suas palavras. As nossas palavras revelam a nossa maturidade, elas têm um enorme poder, elas mostram e revelam o modo como nós enxergamos as pessoas, se nós realmente conseguimos enxergar as pessoas como seres humanos criados à semelhança de Deus. Talvez nós, hoje aqui, tenhamos muitas palavras que são como penas lançadas ao vento, que nós gostaríamos de recolher, mas é impossível de recolher essas palavras, nós não conseguimos. Coisas que nós gostaríamos de nunca ter falado, nunca ter pronunciado, e-mails ou mensagens que gostaríamos de nunca ter enviado para alguém, comentários que nunca gostaríamos de ter feito, que foram usados depois, lançados por nós, para semear o mal, para provocar discórdia, para ferir e magoar, para separar pessoas. Nós não podemos recolher essas coisas, elas foram lançadas ao vento, elas não voltam mais. Mas nós podemos decidir como nós iremos usar as nossas palavras daqui para frente. Nós podemos tomar uma decisão hoje. 6 anos atrás, quando eu cheguei, pouco mais de 6 anos atrás, quando eu cheguei à IBMA, eu e minha esposa, na primeira reunião que nós fomos convidados a participar, a gente foi introduzido a uma coisa curiosa, era chamado de VBU. E eu lembro que, inclusive,
depois de ter sido apresentado esse conceito para nós, naquela reunião de líderes ali, colocaram um quadro lá e falaram assim: se vocês se comprometem com isso, então vamos lá e escreva o seu nome no quadro. E eu lembro que a gente foi à frente. Esse quadro deve ter se perdido em algum lugar, mas a gente deixou a nossa assinatura lá. Não significa que nós sejamos perfeitos, e às vezes a gente falha. E eu me lembro que eu fiz isso lá, e não passou, sei lá, um mês, e eu me peguei fazendo, me peguei quebrando aquilo. Eu fiz um comentário que não deveria fazer. Novamente, um desses que eu não estava falando mal de alguém, mas não era algo que deveria ser feito. Eu quebrei, eu cheguei lá e eu falei: pastor, olha, eu estou aqui, eu quebrei isso. Eu não deveria ter falado. Não tinha nada a ver. Por que a gente gosta de falar as coisas? No muito falar há pecado. O que é VBU? VBU é um filtro. Se nós entendermos e praticarmos, vai ajudar muito a gente com essa questão das palavras. É um filtro. O filtro é o seguinte: o V é de verdadeiro, o B é de bom, o U é de útil. Então a questão assim é: antes de você falar alguma coisa, antes de você postar alguma coisa, antes de você fazer um comentário, antes de qualquer coisa, pergunte-se: é verdadeiro? É verdadeiro? Lembrando que o Lashon Hara são palavras más, usando muitas vezes a verdade. Então não basta. Primeira coisa, é verdadeiro? Se não é verdadeiro, você não deve nem falar. Não é verdade. Se é mentira, mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Se não é verdade, não fala. Se você tem dúvida se é verdade, não fala. Agora, o fato de ser verdadeiro não significa que você deva falar também. Porque aí é o outro filtro. É bom. Ou seja, mesmo sendo verdadeiro, as minhas palavras produzirão alguma coisa boa. Produzirão o bem. Eu estou dizendo isso para ajudar ou para ferir? Então, é verdadeiro? É bom? É útil? Isso precisa realmente ser dito. Sou eu a pessoa que deveria dizer isso? Esse é o momento certo para eu falar? É útil. Pensa bem, se a gente usar isso daí, verdadeiro, bom e útil, a gente vai, com certeza, consertar, ou melhor, se livrar de muitos problemas com a nossa fala. A gente vai livrar muitas pessoas de serem magoadas, ofendidas por nós. A gente vai preservar melhor os nossos relacionamentos e o ambiente ao nosso redor. A gente vai demonstrar realmente amor pela vida e o desejo de um bom mundo, de um mundo melhor, de relacionamentos melhores, de uma sociedade melhor. Porque grande parte dos nossos problemas no mundo hoje dizem respeito à comunicação, ao modo como nós falamos, ao modo como nós usamos as palavras. Palavras têm poder. Palavras não são simplesmente qualquer coisa. Você vai ouvir, às vezes, pessoas falando: não, é só palavra. Não é, nunca é só uma palavra. Uma palavra é algo poderoso, que pode construir, que pode edificar, que pode unificar, que pode trazer paz, que pode inspirar, ou pode destruir, envenenar, pode fazer algo terrível na vida das pessoas. Provérbios 10:11 diz assim: a boca do justo é fonte de vida. A boca do justo é fonte de vida. Eu quero que a minha boca, os meus lábios, as minhas palavras tragam vida. Vida. E que não sejam instrumentos de morte. Eu espero que assim seja com você também. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã com meus irmãos e irmãs aqui. Esta é a tua palavra. Essa epístola de Tiago, ela vem a nós de uma maneira muito prática, mas também de uma maneira visceral. Revelar onde muitas vezes nós estamos sendo hipócritas, meros religiosos, mas não estamos vivendo como deveríamos viver. E todos nós tropeçamos. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós tropeçamos, mas nós queremos trilhar esse caminho que conduz a uma vida mais madura, que conduz à perfeição, que conduz a nos tornarmos e sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. Então eu oro para que nós possamos, nessa manhã, nos render a tua palavra,
reconhecer onde estamos falhando, onde estamos fracassando, e colocar, e nós oramos com o salmista, e colocar, e pedir, Senhor, coloque freios nos nossos lábios, coloque filtros em nós, para que nós não venhamos a produzir ambientes doentios, para que não venhamos ferir e muitas vezes aleijar pessoas com as nossas palavras malditas. As nossas palavras sejam palavras benditas. Nossas palavras sejam palavras para edificar, para construir, para incentivar, que quando tivermos que corrigir alguém, que possamos fazer no espírito certo, da maneira certa, no momento certo, com as palavras certas, para produzir o fruto que nós desejamos, que é o fruto da bondade, da paz. É isso que eu te peço, Deus, por mim, meus irmãos e irmãs aqui, que isso se estenda além de nós, para o teu povo, num mundo tão marcado por guerras e rumores de guerras, num mundo tão cheio de ódio, num mundo tão cheio de facções, divisões, e nós possamos ser instrumentos de paz, em nome de Jesus, amém, amém.